Então, na primeira aula, nós vimos como encontrar o centro do imóvel com plantas baixas regulares e irregulares. Falamos também sobre a identificação da face do imóvel. Agora, nessa segunda aula, a gente vai passar para o tópico de uso da bússola, isto é, como usar uma bússola para encontrar a face do imóvel. Não é o uso da bússola aleatoriamente, porque uma bússola pode ter infinitos usos, né? Existe bússola, como usar uma bússola para navegação, existe como usar uma bússola para se orientar numa floresta, por exemplo, né? Existe como usar uma bússola para orientar gráficos de radiestesia, encontrar o norte, né? Então, essa aula é específica de como usar uma bússola para definir a direção da face do imóvel no Feng Shui. Vamos lá. Medindo a direção da face com uma bússola. Então, o primeiro item que a gente tem que levar em consideração é o tipo da bússola. A bússola que eu recomendo é uma bússola para mapas do tipo Silva. O que é uma bússola para mapas? Uma bússola para mapas é essa bússola que usa em navegação, que você usa sobre um mapa para se orientar. O nome dela é bússola para mapas e a gente vai usar também no Feng Shui. O que a bússola para mapas tem de diferente das outras? Primeiro, ela tem uma base em acrílico transparente. Outras bússolas têm bases de outros materiais, né? Tem bússolas que têm base metálica, base plástica, mas que são foscas. E a bússola para mapas, ela tem características de ter uma base transparente. Qual é a vantagem de ter uma base transparente? Bom, primeiro que a gente vai poder transferir essa informação da bússola para a nossa planta baixa, sobrepondo a bússola à planta baixa. Isso vai nos trazer muitas facilidades, tá? Outro aspecto da bússola para mapas que é muito útil para a gente é que ela tem essa base retangular, tá? Por que isso faz diferença para a gente? Quando a gente tenta usar uma bússola redonda, daquela que é a base redondinha, sabe? Aquela mais simplesinha, tá? Ou mesmo bússolas mais caras, mas que são para outros usos e tem a base redonda. No Feng Shui, a gente não quer simplesmente saber, eu quero saber onde está o norte, está para cá, está para lá. Não, no Feng Shui a gente quer saber aonde está a direção da nossa face. Nesse imóvel aqui, onde eu estou dando aula, a face é para lá, né? Então é a referência que eu vou usar. Então, digamos que eu quero medir o ângulo da face, então eu quero medir a direção em relação ao norte magnético de uma linha específica. Então, essa base reta vai permitir que eu alinhe a minha bússola com o desenho do piso, que é perpendicular às paredes, que eu alinhe a minha bússola com as próprias paredes. Isso vai me permitir, então, ter essa referência do ângulo que eu estou medindo. Porque com a bússola redonda, sem essa referência, às vezes fica difícil eu ter precisão no ângulo, tá? E por que é importante a gente ter precisão? Como a gente vai marcar os palácios, se a gente medir um ângulo que esteja muito perto ali da divisão entre dois palácios, por 5 graus a gente erra, pode errar feio e pode ser outro mapa de estrelas. Então a gente tem que ter o máximo de precisão possível, tá? Uma bússola desse tipo, a gente chama tipo Silva. Silva é um fabricante de bússolas que é referência nesse tipo de bússola para mapas. Não quer dizer que tem que ser uma bússola Silva. É simplesmente uma bússola do tipo Silva, tá? Padrão Silva.
Outra coisa que tem interessante nesse tipo de bússola é que ela tem essa base, que é uma base fixa, e ela tem um anel giratório. Então, esse anel giratório é que vai permitir que a gente gire para fazer coincidir o anel com o norte, quer dizer, a base não gira para coincidir com o norte como outras bússolas. A base fica fixa apontando para a nossa face. E a gente gira o anel para fazer o anel coincidir com o norte e daí a gente fazer a nossa leitura. Isso dá também uma boa precisão. Essas bússolas, elas têm uma graduação de 2 graus. Cada tracinho dela equivale a 2 graus. Então, esse tipo de bússola traz para a gente uma precisão de 2 graus. O importante é, um aspecto importante quando vocês forem comprar esse tipo de bússola, é que esse anel ele seja chapadinho, tá? E que a marcação dos graus esteja no anel, porque existem alguns modelos de bússola do tipo Silva também, que tem um anel um pouco gordo e que a graduação dos graus está afastada da nossa referência de grau, tá? E aí quando a gente gira, compromete um pouco essa precisão na leitura, tá? É um pouco difícil de escrever assim sem mostrar, mas é que eu não tenho todos os modelos de bússola boas e ruins, né? Estando na dúvida, assim, olha, estou na dúvida que bússola, se essa bússola é de um bom modelo ou não, tira uma foto, me manda, que aí eu vou avaliar e dou opinião para vocês. Ou se for na internet, me manda o link, né, bota lá no fórum pra gente, tem um tópico lá no fórum que é referente à bússola, né, pode dar uma busca no fórum e encontrar esse tópico, tá, que ele já traz vários esclarecimentos. E coloca lá a foto ou o link que eu vou dar uma olhada. De qualquer maneira, no site, para quem tiver interesse, não precisa, eu tenho um modelo de bússola que eu vendo no site, não é a bússola Silva, é um modelo genérico de bússola para mapas, mas que dentre as bússolas de valor mais acessível, é uma bússola de muito boa qualidade, que tem precisão, então vocês podem, mesmo que não vão comprar lá no site, mas vocês podem dar uma olhada lá no site, clicando em loja, né? Tem lá as ferramentas, vocês podem clicar lá e ver qual é um dos modelos de bússola disponíveis no mercado que eu recomendo, que eu acho um bom modelo. Tá? Então, falamos do modelo. Outras considerações importantes que a gente tem que fazer sobre a medição da bússola. Bússola é magnética. Essa agulha, né, ela é uma agulha imantada que aponta para o norte magnético. Então, nós temos que ter cuidado com qualquer elemento externo no ambiente que possa interferir com essa leitura. No meu caso, por exemplo, um relógio de metal com pulseira de metal, ele pode dar interferência na bússola. Então, o ideal é tirar. Eu só não vou tirar o meu relógio agora, porque eu preciso controlar o tempo da água, né? Mas o ideal é a gente tirar relógio. Se você tiver com cinto, às vezes tem cinto com fivela de metal, também tirar o cinto, ou se você for fazer uma consultoria, você já evitar, né? Não tem que ficar tirando o cinto na casa do cliente, ou pior ainda, no escritório do cliente, né? Você já planeja a sua roupa de modo a não ter um cinto com uma fivela de metal. Por quê? Em geral, a gente segura a bússola exatamente nessa altura, né? Próximo onde tem o cinto. Não estar com o celular no bolso. Isso é uma coisa que a gente não deve andar com o celular nunca no bolso, em hipótese alguma, porque ele faz mal à saúde. Mas, independente disso, algumas pessoas às vezes botam o celular no bolso. O celular pode dar interferência e distorcer a leitura da bússola, tá? Então, tirar anéis de metal muito grandes, um anel pequenininho, uma aliança, não vai interferir, mas às vezes tem anéis grandes, né? Com muito metal, é melhor tirar também para não correr risco de dar interferência, tá? E essas são as interferências no que a gente usa, mas existem as interferências externas. Por exemplo, se eu for fazer a minha medição muito próximo da parede, eu posso ter instalações elétricas na parede que vão interferir com a minha leitura.
Eu posso ter um pilar de concreto armado na parede que vai também afetar a leitura, né? Vai interferir nesse movimento da agulha imantada. Ou então pode ser uma construção com estrutura metálica e os pilares estão escondidos dentro da parede. Tá? Já me aconteceu de um prédio muito alto, quanto mais alto o prédio, mais robusta é a ferragem, mais chance de dar interferência. Então, eu fiz uma vez para confirmar num prédio, no nível da garagem, se eu me aproximava a menos de 70 centímetros da estrutura do prédio, do pilar do prédio, a minha bússola girava e dava uma alteração de quase 180 graus. Tá? Então, se eu me afastava um pouco, aí ficava uma leitura estável comparando com outros pontos neutros. Então, evitar ficar muito perto da parede, porque a gente não sabe se tem eletricidade ou estrutura passando dentro daquela parede. Afastar, obviamente, de grades, de postes, de carros, não medir, por exemplo, numa garagem, com um carro, uma grande massa metálica, pode também dar interferência, tá? Dá uma olhada se você não está do lado de um poste com um transformador de luz, né, também vai dar interferência. Então, continuando essas medições, continuando as nossas recomendações, tá? Se o imóvel onde você está medindo estiver dando muita interferência, às vezes a gente chega a atravessar para o outro lado da rua para tentar fugir dessas interferências, tá? Vamos seguir, então, no passo a passo para a gente entender como funciona. Eu recomendo que nessa aula você esteja com a sua bússola na mão e que conforme eu for explicando, você vai fazendo e me acompanhando. Se você for só assistir a aula para tentar entender como é, para depois ir fazer, pode ficar confuso. Então, o ideal é você estar com a sua bússola na mão e conforme eu for explicando, você vai fazendo, seguindo esse passo a passo. Então, vamos considerar que a nossa face, nesse caso aqui, né, no nosso exemplo, no nosso apartamento que serve de exemplo, a nossa face está aqui para a direita no desenho. Tá? É a nossa face. Então, vamos imaginar, se a gente quiser visualizar, pode até no próprio desenho colocar assim, uma setinha para a direção da face. A nossa bússola vai ter que estar paralela com essa direção da face. Tá? Assim como o apartamento, vamos imaginar que o apartamento tem um nariz que está virado para frente, né? O apartamento tem um nariz. E vamos imaginar que essa setinha da bússola, a base da bússola tem uma setinha. Vamos imaginar que a bússola também tem um nariz. Então, vamos alinhar a bússola com a direção da face do imóvel. Que a bússola esteja apontando para a mesma direção que o imóvel está apontando. Aí sempre a primeira pergunta que surge, aonde eu vou ficar para fazer essa medição? Eu vou ficar no centro do imóvel? Não importa a posição que você está, não importa em que cômodo você está. Ah, eu vou ficar na porta de entrada? Não! Não vai ficar na porta de entrada, não tem nada a ver com porta de entrada, ok? Na verdade, a gente está medindo uma linha de referência. Então, não importa se a gente está no centro do imóvel, na sala, no quarto, na cozinha ou no jardim do imóvel. O que importa é a referência da bússola, ok? O que a gente quer é que a bússola esteja alinhada para a mesma direção que o imóvel está alinhado. Vamos considerar o imóvel, né, como uma pessoa. Vamos imaginar que a gente tem as nossas costas e a nossa frente. Então, vamos imaginar que o assentamento do imóvel é as costas dele e que a face do imóvel que a frente do imóvel é a face dele, não à toa se chama face. E a bússola ela vai estar do mesmo jeito. Vamos imaginar que isso aqui é o bumbum da bússola e que isso daqui é a cara da bússola.
Então, a bússola tem que estar olhando para a mesma direção que o imóvel está olhando. Então, não importa aonde essa bússola está, né? A bússola ela só não pode girar para de frente e de costas, né? Se o meu imóvel está de frente para lá, não importa aonde eu estou, a bússola tem que ficar na mesma direção. A base da bússola não pode girar para um lado ou para o outro. Não importa para onde a bússola anda, né? Ela tem que manter o mesmo alinhamento da casa. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Tá? E aí, qual é o próximo passo? Alinhamos. Escolha um lugar. Como você está assistindo o vídeo, nesse momento, você vai fazer essa experiência perto de onde você está assistindo o vídeo, obviamente. Pode ser que nesse lugar tenha interferência magnética do computador. O computador tem um campo que gera interferência, mas não tem problema. Faz a medição nesse local, depois você vai em outro lugar mais afastado e refaz essa medição para conferir. Então vamos pegar a mecânica, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, esse aqui é o nariz da bússola, onde está aqui, que eu envolvi de amarelo, esse é o nariz da bússola, que tem que coincidir com o nariz da construção. Então, aqui, ó, o nariz da casa está em vermelhinho e o nariz da bússola está envolvido de amarelo. E os dois têm que estar alinhados. Alinhados pelo centro? Não. Alinhado em qualquer posição da casa em que você esteja, tá vendo? Você andou pela casa, mas mantendo sempre o mesmo alinhamento, sempre alinhado para a direção da face, inclusive quando eu vou fora do imóvel, ok? Vamos pro próximo, tá? Então, bússola alinhada com a construção, sempre. Nossa, que repetitivo, Aline, mas a gente tem que repetir mesmo, porque se a gente medir errado, sai tudo errado, porque a gente vai calcular todo o mapa de estrelas errado. Então, essa é uma etapa muito, muito, muito importante. Vamos lá. Qual é, então, o próximo passo? Alinhamos a nossa bússola com a direção da face do imóvel. Vocês vão ver que, usando uma bússola Silva, tá? Experimenta girar o anel dela. Você vai girar e você vai ver que aonde você tem um anel com os números, no fundo desse disquinho tem uma seta que gira junto com o anel. E que essa seta que gira está sempre apontando para onde no anel você tem N, você tem o ângulo zero do norte. Tá? Essa é uma estrutura de todas as bússolas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Mantendo a base fixa, sem mexer, procura alinhar, né, com o desenho do piso, a marcação do piso ou com a parede que está ali perto. Mantenha a base fixa e gire esse anel até que essa setinha que aponta, essa setinha que está alinhada com o norte dessa agulha giratória gira até que essa seta móvel esteja exatamente alinhada com a minha agulha, tá? Eu já falei que a agulha é imantada e a agulha está sempre apontando para o norte. Então, o que a gente está fazendo é fazendo o anel ficar alinhado com o norte daquele local. Então, sigam aí, experimentem, vejam se conseguem ou se tem alguma dúvida. Então, base fixa, pega o anel e gira até fazer essa setinha giratória coincidir com a agulha, com a ponta vermelha da agulha que aponta para o norte. Gira, vai ajustando, tá? Nessa ilustração aqui, né, a agulha, nessa ilustração aqui, o anel, a posição inicial dele está alinhada com a base reta, mas ela pode estar em qualquer posição, não importa,
tá? Então, aqui na segunda ilustração, eu girei, né? Então, essa base que estava com a agulha apontando para a direita, eu girei, né? A minha agulha está apontando aqui, ó, para diagonal para cima. Então, eu girei esse anel, girei o anel e fiz a agulha, fiz o desenho da seta que gira coincidir com a agulha, ok? É só isso que tem que fazer. Pronto, ó. Girei um pouquinho e fiz coincidir, tá? Então, é fazer essa seta que gira coincidir com a ponta vermelhinha da agulha, até que fique bem alinhadinho. Se precisar, entorta um pouquinho a bússola para lá e para cá, para ver se ela está ajustando bem e dá esse giro, ok? Até aí foi? Depois, o que a gente vai fazer? Não mexe mais, tá? Nesse anel, o anel agora girou, ficou. Você vai pegar aqui, a gente não estava querendo medir o nariz da casa, que também era o nariz da bússola, então vamos voltar a nossa atenção para aquela linhazinha que a gente tinha marcado de vermelho, lembra que a gente tinha marcado? Uma linha de vermelho aqui, né? Vamos voltar a nossa atenção, agora a gente não vai mais olhar para agulha, para anel, nada disso. Vamos voltar a nossa atenção de novo para esse eixo aqui, né? Para esse nariz da bússola. Então, vamos ver aqui, a maioria das bússolas do tipo Silva tem esse eixo marcado na base dela. Então, vamos dar uma olhada para esse eixo que está na base e vamos ver quantos graus estão apontando para esse eixo. Ficou esquisito, né? Deixa eu falar melhor. Vamos ver nessa linha do eixo da bússola qual é a leitura de graus. A nossa bússola, eu falei que cada tracinho corresponde a 2 graus. Ela não tem todos os números escritos, porque a bússola é pequena, né? Então, elas têm só escrito 20, 40, 60, 80. Então, esse traço maior, onde tem o número, é 60, né? O norte é 0, depois a gente tem escrito 20, mas entre o 0 e o 20, a gente tem um traço maior, não tem? Esse traço maior é o 10. Depois, entre o 20 e o 40, tem um traço maior. Esse traço é o quê? É o 30. Depois, os traços entre eles são de 2 em 2. Então, o tracinho, a gente tem, por exemplo, aqui o tracinho do 60. O primeiro tracinho depois do 60 é o 62. O tracinho seguinte é o 64, depois 66, 68, e o traço que fica bem entre o 60 e o 80 é o 70. Então, vocês vão ver qual é a leitura desse alinhamento. No meu exemplo aqui ficou no 40, mas digamos que tivesse um pouquinho mais girado. Se tivesse 40 mais um tracinho, ia ser 42. Se tiver no 40 e tiver entre os 2 tracinhos, é 41. Essa bússola, o máximo de precisão que ela dá para a gente é isso, é 2 graus. Tá? A gente não consegue uma leitura mais precisa do que isso. Tá? Mas para o Basai é suficiente essa leitura. Pois quando a gente estiver nas estrelas voadoras, pode ser interessante aí a gente adquirir um Lopan, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então, a gente leu aqui os graus. Essa é a direção da face do nosso imóvel. Só isso. Só isso. Já foi tão simples? O passo a passo é basicamente esse, tá? Mas a gente tem que ter vários cuidados na hora de fazer essa medição, ok? Se tiver ficado com dúvida, tenta de novo. Volta aí. Volta o vídeo e faz de novo, tá? Vai seguindo o passo a passo, que não é complicado. Então, nesse caso daqui, tá? O número que apareceu aqui na direção, alinhado com a direção da face, é o 40. Então, a gente diz que esse imóvel é um imóvel de face 40 graus, tá?
E, pronto, beleza. Medir, tá medido, acabou? Não, não acabou. Por quê? Existem interferências magnéticas que a gente não vê. Por exemplo, rios subterrâneos, falhas geológicas, jazidas minerais. Tudo isso pode interferir com o campo magnético e gerar uma alteração pontual, uma alteração localizada. Então, imagina se justo nesse lugar que a gente fez a nossa medição, tinha ali uma alteração magnética. E aí a gente vai calcular tudo errado, né? Então, qual é o certo? A gente vai pegar a nossa bússola e medir. Vim aqui nesse cômodo e fiz uma medição, deu 40 graus. Aí eu vou chegar aqui, ó, um pouco para o lado, tá? E vou refazer a minha medição e ver se continua sendo 40 graus. Depois eu vou chegar lá, né? Mandei aqui lá pro cantinho do cômodo, fiz de novo. E assim eu posso fazer em vários cômodos, eu vou repetir a medição em vários cômodos. Então, eu estou aqui dentro, eu estou aqui na sala fazendo a medição. Aí depois eu venho para cá, para o quarto, e faço mais 2 ou 3 medições. É óbvio que em qualquer cômodo que a gente estiver, a gente vai procurar ficar longe de equipamentos. Não adianta fazer 3 medições na sala se em uma delas a gente estiver ali colado com a TV e com todos os equipamentos eletrônicos, porque vai dar interferência. Então, em todos os cômodos que a gente for medir, a gente manter essa referência da bússola continuar alinhada para a face, tá? E a gente pode medir na cozinha. É até interessante a gente medir em todos os cômodos, porque a gente vai ter uma referência de como está o campo magnético naquele ambiente. O campo magnético muito alterado não é bom para a saúde. Então, a gente já vai ver aonde tem interferência ou não. Depois, a gente vai do lado de fora. Mas do lado de fora onde? Pode ser no play, se for um prédio que tem play. Pode ser no terreno, se for um prédio que é assentado no terreno. No subsolo não adianta ir muito, porque tem uma estrutura forte, tem carros, né? Tem muita tubulação que passa, tá? Mas a gente procura ir do lado de fora, na calçada, tá? A gente pode ir na calçada, medir. E não importa aqui, a face do imóvel, aqui no meu exemplo, né? Eu já falei para vocês que a face desse imóvel está para lá. Não importa se eu estou de frente para frente do imóvel, se eu estou de lado para frente do imóvel, ou se eu estou de costas. A minha bússola, né? A bússola que está apontando para lá, a bússola se mantém, olha. Eu não girei a bússola, tá? Eu girei, mas a bússola manteve o alinhamento dela. Ela está com a bússola aqui, está com o nariz para mim. Agora a bússola está com o bumbum para mim, tá? Então a bússola não mudou. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer ficar de frente para uma parede para poder ter uma referência melhor, enxergar e alinhar a bússola. Às vezes de lado você não tem uma referência. Ou então se você vai para frente da casa, eu vou medir no jardim de frente da casa. Então, se eu estiver de costas para casa, eu não vou ter referência, né, no alinhamento da casa. Então, eu posso ficar de frente para casa, mas a minha bússola vai continuar com o nariz apontando para frente da casa, tá? E aí a gente faz a mesma medição em várias posições. E aí, faz o quê? Tira uma média? Não, a gente não vai tirar uma média, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai descastar aquelas medições que estiverem muito divergentes e a gente vai ver aquelas medições que forem mais frequentes, que é provável que essa seja a medição correta, tá? A maioria das minhas medições deu 32 graus, aqui deu 35, ali deu 40. Bom, então a gente já sabe que o que está prevalecendo é o 32 nesse exemplo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa mesma medição com um Lopan, tá? Lopan, vocês... Trouxe aqui o Lopan para vocês verem, tá? Vamos fazer aqui na prática, eu vou mostrar de pertinho, tá? Esse Lopan que está aqui na foto
que é o mesmo Lopan que eu tenho, ele foi desenhado, projetado pelo mestre Joseph Yu, tá? E atualmente a pessoa responsável pela fabricação desse Lopan é a representante do Joseph Yu na Austrália, tá? Ela chama Jodie, tá? E o endereço do site dela é fsrc, de Feng Shui Research Center.com.au de Austrália, tá? Ela está agora com... Ela está responsável pela confecção desses Lopans. Em geral, ela faz pedidos a intervalos variáveis por encomenda, porque o custo do Lopan é muito alto. Então, em geral, você entra em contato, pode ser que ela não tenha para pronta entrega, mas você fala do seu interesse, e aí, quando ela for encomendar, você faz o pagamento, tem que fazer o pagamento antecipado, porque ela encomenda conforme o pagamento, tá? Você faz o pagamento, ela encomenda e depois manda pelo correio. Ela já sabe o valor do frete, tudo isso direitinho, tá? Em geral, não tem cobrança de taxa de importação, porque ela manda como presente, enfim, tem um jeito que ela manda, tá? Que vem sem a taxa. Então, a maneira... Ah, e posso comprar outro Lopan? Só tem que tomar cuidado, porque existem... Não sei se vocês lembram, lá no módulo 1, que eu falei que tem linhas de Feng Shui, tem o San Yuan e tem o San He, tá? Então, os Lopans, cada escola tem anéis diferentes, tem uma marcação diferente, tá? Esse do mestre Joseph Yu é basicamente o San Yuan, mas como ele é personalizado, ele tem, na verdade, os anéis dos métodos que o mestre Joseph Yu usa. Então, você, quando for comprar um Lopan, é importante saber se ele é San Yuan, San He ou se ele combina os dois. O ideal é comprar um Lopan San Yuan, porque ele vai ter a maioria dos anéis que a gente usa no Bazai e nas estrelas voadoras, tá? Qual é a diferença, então, entre a medição com a bússola e com o Lopan? Bom, a primeira diferença é que a bússola é pequena e só dá pra gente uma precisão de 2 graus. O Lopan, vou tentar mostrar aqui para vocês. O Lopan, como ele é grande, tá? Ele permite pra gente uma precisão de 1 até 1 grau, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Ele dá pra gente uma precisão de até 1 grau. E a leitura dele, enquanto na bússola a gente tem uma certa distância, né, entre a seta e o anel, aqui vocês podem ver que é bem pertinho. Aqui, ó, esse fiozinho, tem um fiozinho vermelho. Esse fiozinho é o nariz, tá? Esse fiozinho é que marca o alinhamento da face, ok? Então dá para ver, né? Não sei se ele vai perder o foco colocando mais perto, mas dá para ver aqui, ó, que a gente consegue uma precisão de 1 grau. Então a primeira vantagem do Lopan é a precisão, que essa precisão vai ser necessária nas estrelas voadoras e ainda mais necessária em outras técnicas mais avançadas. Outra vantagem do Lopan em relação à bússola comum é a precisão da bússola. Então, dá uma olhada aqui. Olha a agulha. Como essa agulha é fininha. Tá dando reflexo. Olha só como essa agulha é fininha. Tá vendo? Então, essa agulha fina dá pra gente muito mais precisão na hora que a gente vai girar o disco para fazer coincidir. Ah, mas é a mesma coisa? O Lopan também gira? Sim, o mecanismo ó, é igualzinho ao da bússola, olha só. Ele também gira, tá vendo? Ele também tem uma base que gira.
E a gente também vai fazer coincidir. Difícil ajustar esse reflexo. Bom, na ilustração ali tem. Na base do Lopan, também tem uma linha, tá vendo? Só que é uma linha tão fininha que quase não tá dando para ver aqui na câmera, tá? Mas você tem essa ilustração na apostila e no site também, nas 20 aulas gratuitas, vocês têm uma foto em boa resolução desse Lopan, tá? Então, como é que é o mecanismo do Lopan? Exatamente o mesmo que com a bússola, tá? Então, essa minha linha aqui, vamos dizer que eu defini, tá? Uma das linhas do Lopan, porque ele tem duas linhas que formam uma cruz. Então, eu vou escolher uma dessas pontas da cruz para ser a minha referência de medição da face. Eu tenho que escolher para depois não confundir, não me perder, tá? No meu caso, eu escolho sempre a linha que está entre essas duas ilustraçõezinhas. Aqui a gente tem a legenda do fabricante, tá? E aqui a gente tem um nível, bolha, tá? Uma piscininha de nível. Isso daqui não serve para nada pra gente, tá? Porque a bússola foi fabricada em Hong Kong e isso aqui dá o nível da bússola adequado para o magnetismo de Hong Kong. Tá? Aqui no Brasil, ou seja, em Portugal, ou onde você estiver fazendo esse curso em vídeo, o nível da bússola vai ser diferente. Então, na verdade, a gente vai balancear o Lopan de maneira que a agulha fique solta, livre, não trave. A gente vai ignorar esse nível, ele não serve para nada. Ele foi um bônus que o fabricante botou aí, mas que não tinha necessidade. Tá? Então, no meu caso, eu escolho sempre essa linha que está entre esses dois símbolos, né? Por quê? Porque é diferente de todo o resto. Então, alinhei, no meu caso, a face desse imóvel onde eu estou é lá. Então, alinhei o meu Lopan, peguei como referência, sem estar muito colada, né? Peguei como referência o piso aqui é de taco, né? Então tem aquelas várias linhazinhas. Então alinhei o meu Lopan. Em geral eu fico com um olho fechado e o outro aberto, que com dois olhos dificulta a gente pegar um ponto de referência. Então, em geral, fecho um. Fico que nem uma doida pela calçada e pelo imóvel fazendo uma edição. Quando é empresa, é muito engraçado. Então, o mecanismo é o mesmo. Escolhi qual dessas linhas vai ser o nariz do meu imóvel. Tá? Depois eu vou girar o anel, assim como eu fiz com a bússola, eu vou girando o anel até que a linha que gira coincida com a agulha da bússola. Só que no caso do Lopan, não costuma ter, a não ser Lopans ocidentalizados, que já tem um ladinho pintadinho de vermelho, tá? Os Lopans originais de Hong Kong, eles não têm lado da agulha pintado. O que eles têm? De um lado é uma agulha fina, do outro lado a agulha tem como se fosse um chifrinho, ela faz um T, né? Ela acaba em T. E a base, essa linha da base que serve de referência, ela tem um lado que é totalmente liso e do outro lado ela tem duas bolinhas. Essas duas bolinhas é exatamente onde o T tem que coincidir, tá? Então, no Lopan, a gente vai girar a base até que essa linha que gira na base coincida com a agulha, mas fazendo aonde tem as duas bolinhas coincidirem com o lado onde está o T. Isso para a gente não medir para o lado errado, tá? Então, a gente gira, fez coincidir, alinhou, tá? Fez coincidir os dois chifrinhos do T com essas duas bolinhas, tá? Aí, a gente vai fazer a leitura. Não tá dando para ver aqui, eu ampliei um pedacinho. Aí a gente pega, ó, aqui não estava alinhado, na primeira ilustração não estava alinhado, na segunda ilustração eu girei, fiz coincidir,
Depois eu fui lá no meu nariz, na linha do nariz, né? Aqui, ó, aqui é a minha linha do nariz. Aí eu fui lá na linha do nariz e fui ler quantos graus. Aqui no meu exemplo deu 215. Com o Lopan, às vezes a gente chega a conseguir medir meio, tipo 212,5. Por quê? Porque essa linhazinha, esse nylon fininho, está exatamente entre dois números, tá? Entre dois tracinhos, tá? Então, essa aqui é a leitura dos graus na face, tá? Tem mais duas vantagens de usar o Lopan ao invés da bússola. Que vantagens são essas? O Lopan, ele já traz todas as informações, ou muitas das informações que a gente precisa para fazer os nossos cálculos. Então, por exemplo, vamos botar lá na imagem de volta, na imagem do Lopan inteiro. Ah, essa daqui tá bom. Para mostrar os primeiros anéis, depois eu vou para os anéis seguintes. Tá? Então, no Lopan, vou falar desse, do mestre Joseph Yu. Cada Lopan tem uma sequência de anéis diferente. Tá? Mas, em geral, todo Lopan começa com os dois primeiros anéis, são o Bagua do céu primordial e o Bagua do céu posterior, porque são eles que marcam as direções principais. Tá? Então, nesse daqui, o primeiro anel, ele marca o Bagua com tracinhos. O Bagua do céu primordial é marcado com as linhas dos trigramas. Então, a gente pode ver, olha, aqui tem o céu, e do outro lado a gente tem a terra. Depois a gente tem, de um lado aqui, a água, do outro lado, o fogo, tá? Então, a gente tem aqui, esse primeiro anel é o céu primordial. Depois, o segundo anel é o Bagua do céu posterior, que vem ilustrado pelos números do Loxô. Lembra que a gente viu que o Bagua e o Loxô podem ser compatibilizados e combinados? Então, a gente vê aqui, por exemplo, na direção sul, a gente tem um desenho com 9 bolinhas. Então, está simbolizando o 9. Lembra que o Loxô, ele surgiu, né, no casco da tartaruga? Ele era com bolinhas, e as bolinhas identificando os números. Então, aqui no Lopan ele vem marcado pelas bolinhas, os números vêm marcados pelas bolinhas. Então, aqui no sul você tem o desenho de 9 bolinhas. No norte você tem o desenho de uma bolinha. Tá? No sudeste você tem o desenho de 4 bolinhas, simbolizando o número 4 e o trigrama do vento. Aqui no sul, 9, simbolizando o trigrama do fogo. Aqui no sudoeste, a gente tem 2 bolinhas, simbolizando o trigrama da mãe, o trigrama da terra. Tá? Então, esses 2 primeiros anéis marcam as direções. Então, no Basai, basicamente, é isso aqui que a gente vai usar. A partir do terceiro anel, terceiro e quarto anéis, a gente já vai usar para as estrelas voadoras. Porque nas estrelas, se no Basai a gente trabalha com ângulos de 45 graus, a cada 45 graus é um padrão de distribuição das estrelas e é um tipo de casa, nas estrelas voadoras a gente vai trabalhar com ângulos de 15 graus. Então, por isso o terceiro anel tem aqui divisões a cada 15, tá? Depois, o terceiro e quarto anéis têm divisões a cada 15. Depois, do quinto anel em diante, são outras técnicas, outros métodos ainda mais avançados que as estrelas voadoras, que a gente não vai abordar nesse nosso curso de Feng Shui fundamental. São cursos complementares ainda mais avançados, tá? Então, uma das vantagens de se usar o Lopan é que você tem de cara essas informações que você precisa já ali na mão, sem ter que ir consultar
consultar uma apostila, sem ter que consultar em outro lugar, tá? E tem mais uma vantagem, né, de você usar o Lopan, é que você já causa uma ótima impressão no cliente, você causa uma impressão de profissionalismo. Isso também conta, né? A imagem da gente como profissional também conta. Então, você chega com uma bússola comum, todo mundo sabe que é uma bússola. Você chega com o Lopan, você já tem aquela aura de mestre, né? Porque você chega com uma ferramenta que causa realmente um fascínio. Isso é legal, né? A gente causar uma boa impressão nos clientes. Bom, então é isso, tá? Terminamos aqui a medição da direção da face. Então, novamente, tendo qualquer dúvida, o fórum está à disposição de vocês, tá? E o passo seguinte vai ser a gente marcar essa direção na planta, marcar os palácios, ok? E depois, então, partir para interpretação, análise e etc. Tá bom? Até a próxima.